capítulo do livro, que é um dos mais conhecidos, famosos, né, imponente, diz o seguinte: o tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra, chamo de não ser. A mãe dos seres individuais, chamo ser. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Todo mundo entendeu tudo, não preciso nem explicar isso, vamos pular para o próximo. É importante que vocês percebam, e aliás o Caibalion, para quem acompanhou nessa hora, vai nos dar uma preciosa ajuda, Platão vai nos dar outra preciosa ajuda, estou contando com vários patrocinadores, porque essa ideia de que o ser criador do universo não cabe num nome, isso é bem recorrente, gente, porque todo nome é uma limitação. Qualquer coisa que eu diga de Deus, eu estou colocando coisas fora dele. Qualquer coisa que eu digo de Deus, eu estou gerando como se fosse um não Deus, e aí ele fica dois. Ele fica limitado pelo próprio nome. E às vezes o fato de dar nome às coisas, aliás, Lao Tse fala muito sobre isso, quando você dá nome às coisas, você começa a excluir tudo que está fora daquele nome e começa a gerar multiplicidade, dualidades e violência. Algum tipo de exclusão que vai gerar uma exclusão interna e vai gerar algum tipo de violência. Então é interessante percebermos que essa nomenclatura Tao, a ideia da tradição chinesa, porque é um nome muito antigo, é que o Tao fosse um ser misterioso, sem nenhuma substância, nem espiritual, nem material, que de dentro dele saísse um ser criador, um demiurgo, e desse demiurgo saísse o espírito e a matéria, que é a dualidade primordial. Então, isso é uma coisa que é importante vocês guardarem, porque vai nos ser muito útil o tempo todo. É a sequência do 0, do 1 e do 2 para Pitágoras, a chamada década pitagórica. Então, existe um 0, que foi representado por muitas tradições. Para os egípcios era o caracol de Abidos. O 0, ele não representa uma mera, digamos assim, um mero símbolo para a contabilidade ou para a matemática. O 0 é uma ideia de um ser que precede toda a manifestação. E esse ser, de dentro dele, quando ele resolve manifestar o universo, é como se ele estivesse respirando. Ele expira e inspira. Quando ele expira, ele manifesta o universo. Quando ele inspira, ele absorve tudo de novo dentro de si. Ele é o primeiro ser. Para a Índia, ele era chamado de Para-Brahman, para lá de Brahman. Há um Sof para os cabalistas, vazio. É o vazio. E pensem num nome que Lao Tse gosta, é esse vazio. Diz que o vazio é uma ideia muito forte e surpreendente, mas que os homens têm medo dela. Vocês vão ver que lá pelas tantas ele diz, olha, é uma sala, as 4 paredes dão o limite, mas o vazio de dentro dela é que dá utilidade. O vazio dentro de todas as coisas é que dá utilidade de todas as coisas. E o vazio é o mais verdadeiro, mas o homem teme o vazio. Essa palavra vazio, vamos botar no nosso glossário taoísta, porque ele vai usar o tempo todo. Vazio, então, é o 0, aquele que precede a manifestação. Aí esse ser gerou a manifestação, resolveu gerar as manifestações. Vamos manifestar, vamos lá. Puf, o que eu faço? Eu crio um arquiteto supremo, um grande construtor, um demiurgo, um. E esse a partir de si mesmo, vocês já viram mitologia que um deus é dividido ao meio e gera céu e terra? Já ouviram falar de Tiamat, por exemplo? Isso é muito comum, ou seja, esse ser uno, esse demiurgo, esse grande criador, se divide e vai gerar o 2, que é espírito e matéria. E daí começa toda a história da multiplicidade, porque espírito e matéria vão se combinando dentro de várias formas e geram toda a multiplicidade. Então, esse primeiro conceito é muito importante da gente fixar. O que é o Tao? O Tao é o vazio, é o 0, onde todas as coisas se diluem, onde tudo se encontrará novamente, para onde todas as coisas voltam e de onde tudo saiu. Porque as coisas saem do 0 e no final voltam para ele. Seria a manifestação total do universo, um ciclo completo de manifestação. Parece abstrato, mas vocês vão ver que ele vai encontrar 1001 utilidades práticas para esse conceito. Ele vai dizer, se não contemplamos isso, nos tornamos materialistas. Porque se você acredita que a substância é real, você vai querer possuí-la. E se você vai querer possuí-la, vai ficar cheio de desejos. E se vai ficar cheio de desejos, vai ser egoísta.
E a substância não é substância apenas material, é substância espiritual. Porque achar que somos especiais do ponto de vista espiritual gera uma vaidade pior do que achar que somos especiais porque temos um carro novo. Mais difícil de vencer. Então eu sou o mais justo daqui. Eu não sou vaidosa não, mas a mais justa aqui sou eu. Vocês percebem que isso é uma vaidade? É uma vaidade mais difícil, porque você pode me comprovar que o seu carro é melhor do que o meu. Não é muito difícil. Mas me comprovar que você é mais justo do que eu, se eu não quiser ver, não vou ver. Então é uma vaidade mais árdua de ser derrubada. E também é uma sensação de posse, também a separatividade, ou seja, a vaidade espiritual, dizia Helena Blavatsky, é mais complicada do que a física. Então, se você acha que a substância existe, você acha que ela pode ser sua, e você vai se tornar um egoísta. E se você vai se tornar um egoísta, você vai tornar o mundo um inferno. E aí acabou a história, o resto a gente conhece. Não é isso? Então é muito importante. Percebam, as presunções com as quais a gente trabalha sobre a vida determinam muitos dos nossos atos e a gente não sabe. Estão por trás das nossas motivações. Você já imaginou abrir os olhos na cama de manhã e dizer: o que eu vou fazer hoje? Vou possuir algo. Não tem nada para possuir. Vou projetar o meu nome. Não tem nada para projetar. Eu não tenho um nome. O meu nome é o grande nome, já está projetado. Já fizeram isso desde o início do universo por mim. Está pronto o trabalho. Imaginem vocês ter uma motivação que não seja nenhum tipo de egoísmo, nenhum tipo de vaidade. Provavelmente a gente não levantaria da cama. Estaria até agora lá olhando para o teto pensando: isso não, isso é vaidade. Isso não, isso também é egoísmo. Porque nós estamos tão viciados em acreditar na separatividade que a gente praticamente não raciocina em outros termos. Mais cedo ou mais tarde, caímos em algum tipo de egoísmo, em algum tipo de agressão, em algum tipo de violência. Então essa raiz parece uma abstração inútil. É talvez o conhecimento mais útil de todos, pelo menos era assim que pensava Lao Tse. Então ele continua dizendo: o princípio do céu e da terra, o zero, chamo de não ser. A mãe de todos os seres, que é o um, eu chamo de ser. Você vai dizer: mas mãe não era o uno, não era o demiurgo? E se for una? E se for demiurga? Uno tem feminino, será? Não sei. Mas a gente acabou de inventar um. Porque é muito interessante isso. Eles dizem que quando o universo manifesta, o um é o espelho do zero. É como se fosse a contraparte do zero no mundo manifestado. Então é mais provável que ele seja feminino. A tradição indiana chama o um de Mula Prakriti. A grande mulher misteriosa de Lao Tse é Mula Prakriti, é uma substância que dentro dela tem espírito e matéria, ainda não dividiu. Ela é a grande mãe de cujo útero vai sair espírito e matéria. Ou seja, o grande demiurgo seria feminino. Pelo menos grande parte da tradição universal fala disso. É Mula Prakriti, é a grande mãe, é a primeira sombra do desconhecido, a primeira manifestação. Então essa seria a raiz do ser. E ser é espírito e matéria. Não ser é um mistério, não é nada. Então se eu estou caminhando para uma coisa que é um mistério, eu tenho que aprender a amar o mistério. Eu não posso me apegar a nenhuma coisa nem a outra. Percebam, gente, toda vez que na história a civilização negou a matéria, somos só espiritualistas, isso gerou a Idade Média. Não, tudo que é material é pecaminoso. Fanatismo. Aí caímos na idade moderna e contemporânea, negou o espírito, somos só materiais. Fanático e dogmático. Vocês percebem que quando você nega uma das colunas, o templete despenca, o frontão despenca? Você tem que ter as duas colunas. Ou seja, o céu e a terra, o espírito e a matéria, os dois são aspectos dessa grande mãe manifestada, desse uno. Está dando para entender, gente? Então, zero, sem substância nenhuma. O uno, o criador, ou una, como preferirem. Isso fica bem politicamente correto, né? Então, passa para o dois, que é espírito e matéria. Para a Índia, para Brahman, Mula Prakriti e Purusha e Prakriti, espírito e matéria, a dualidade primordial. Então ele diz que esse ser é a porta de entrada de todos os seres que vocês possam imaginar, até espirituais. É a bicicleta e o amor, é a casa e a fraternidade. Tudo é um jogo de formas, num plano mais concreto ou num plano mais sutil. Tudo saiu dessa unidade primordial. Até agora, tranquilos? Todos vivos? Então vamos lá. Então, o ser leva as limitações espaciais. E o não ser leva um absoluto que a gente não pode nem imaginar o que é isso. Então, como já falei para vocês, essência e existência. E a história do zero, do um e do dois. Espírito e matéria, em geral, estão associados a céu e terra dentro do taoísmo. Isso é glossário taoísta.
Então, daqui para frente, quando eu perguntar para vocês o que é o não ser, é o 0. O que é a mulher primordial, é o 1. O que é céu e terra, é o 2, espírito e matéria. Isso é a gênese taoísta, é o começo da história. E a partir do espírito e da matéria começam os seres limitados, individuais, que para ele é a grande ilusão. Se a gente algum dia perceber que a separatividade é uma grande ilusão, aí nos tornaremos fraternos. Porque enquanto a gente achar que você é um e eu sou outro, vou continuar querendo que esse um tenha mais do que aquele um. Se a gente percebe que as divisões são ilusórias, por que eu vou roubar de mim mesmo? Existe uma palestra que eu tenho muito carinho por ela, que fiz sobre um poema de Cecília Meirelles, que são os cânticos. Tem uma passagem que ela diz: sempre que dizes, isto é meu, rouba-te a ti mesmo. Eu acho isso lindo, mas era possível? Cecília Meirelles lia taoísmo? Lia. Ela adorava a filosofia oriental. Ela lia Platão? Lia. Só que ela escondeu isso debaixo do colchão, não publicou não, mas é a obra mais bela que ela tem, são seus 26 cânticos. Sempre que dizes, isso é meu, rouba-te a ti mesmo. Porque tudo é teu, então por que você vai selecionar um pedaço? E quem é o meu nessa história? Você está roubando a quem? A si próprio, você já é tudo. Então, para Lao Tse, essa percepção tem que estar no final de todas as nossas buscas, ainda que a gente não entenda muito bem nesse momento. Entendem isso? Eu já contei essa historinha para vocês 500 vezes, a 501ª vai ser agora. Que eu dizia para vocês que quando eu estou trancada dentro de uma casa, eu não gosto da luz do sol, não quero nem saber da luz do sol, eu estou no escuro. Aí eu resolvo fazer as pazes com o sol, abro as portas e as janelas. Só do fato de eu resolver fazer as pazes com o sol, a luz dele já me atinge aonde eu estou. Embora a distância não tenha mudado com janela fechada ou janela aberta. Só pela minha proposição de me colocar em contato com ele. Então eu me proponho conscientemente a me colocar em contato com um ideal que não tem separatividade. Eu já não tenho mais o mesmo direito de ser egoísta que eu tinha antes. Percebe? Porque o meu objetivo é superar a separatividade. Ou seja, a luz do sol me atinge onde eu estou só pela minha disposição de consciência de estar em contato com ela. Então a distância é enorme da gente entender que o universo é um só. Mas só o fato de você dizer, eu vou descobrir, eu vou entender isso, você já não é o mesmo. Abriu a janela, foi isso que você fez. Portanto, já tem luz aqui dentro, embora a distância não tenha mudado. A distância matemática não tenha mudado, mas a distância psicológica avançou uma enormidade. Vocês não fazem ideia. Há medidas e medidas no universo. Então vamos lá, vamos continuar. Esse desenho aí, que está presente em várias tradições, a tradição judaica, que é a que a gente em geral mais conhece, né, nossa mais próxima, que é a estrela de Davi, representa esse casamento entre espírito e matéria. Vocês percebem que ele tem um pontinho no centro? Ou seja, é quando se descobre que espírito e matéria têm uma origem comum, giram em torno de um mesmo centro, que é a unidade. Espírito e matéria nada mais são do que uma representação no mundo dual de uma ideia que é a unidade. E acima da unidade há o vazio. Isso é a hierarquia de valores do Tao Te Ching. Vamos lá. Pela origem, ambos, ou seja, céu e terra, espírito e matéria, são um só, diferindo apenas no nome, porque um chama espírito e outro matéria, mas todos vêm da unidade. Em sua unidade, esse um é um mistério. O mistério dos mistérios é o portal por onde entram as maravilhas. Tudo que a tua consciência pode considerar, aqui, eu falei um pouco sobre isso. Origem de espírito e matéria, já falamos, que o um é mais uma do que um. É o portal por onde entra tudo aquilo que a tua consciência imagina. Imagina qualquer coisa. Eu imaginei, sei lá, um ser humano. Você imaginou uma coisa separada. Está dentro da multiplicidade. Eu imaginei o amor. Você imaginou um amor separado, porque a gente não consegue imaginar uma coisa sem limites. Nossa mente, ao criar uma imagem, ela cria limites. Você já viu uma criança? Você diz, desenha uma casinha. A primeira coisa que ela faz é uma linha. Divide dentro da casinha e fora da casinha. Quando a gente se propõe a imaginar, a primeira coisa que a gente gera é a separatividade. E aí qualquer coisa que você imagine é uma das maravilhas que vieram desse portal da unidade, quer seja do plano espiritual, quer seja do plano material. Nossa mente tem muita dificuldade de pensar em coisas sem linha. Por isso que a gente precisaria desenvolver algo acima da mente, um pouco de intuição, um pouco de visão direta das coisas, mas em primeiro lugar vendo a nós mesmos, para depois praticar fora. Em primeiro lugar achando-se dentro de si mesmo, para depois projetar isso fora. Leonardo da Vinci
Ele tinha um hábito, para quem já observou bem a Mona Lisa, era uma técnica comum dentro do Renascimento, quer dizer, comum entre aspas, mas alguns praticavam, que era o esfumato. Olha para a Mona Lisa, ela não tem linha. Ele dizia, para que eu vou botar linha? Nada tem linha. Eu não estou vendo linha nenhuma. De onde esse pessoal tirou esse negócio de linha? As coisas vão acentuando a cor, depois vão difundindo, mas as coisas são só uma concentração de um espaço infinito. Elas fazem parte desse espaço. Elas não estão separadas do cenário no fundo. Para que eu vou botar linha? E as pessoas olhavam para ele e diziam, você está louco, as coisas estão separadas do fundo. Não, não estão, não. Não estão. Ele jurou a Mona Lisa e provou que não estavam. É uma coisa desconcertante, porque ela de fato não acaba em lugar nenhum, nada nela acaba. O esfumato, ela não tem linhas, ela não é dividida do fundo. Então é interessante essa ideia. Tudo que a gente pensa é dividido, tudo que a gente pensa é fragmentado, quer seja uma coisa espiritual, uma coisa material, é fragmentado. São as maravilhas que nós conhecemos. E aí a gente diz, vamos viver a unidade. O que é a unidade? Você nem sabe o que é isso, você vai viver o quê? Ah, não sei não, é uma coisa que tem aí que chama unidade. O que, meu caro? Não consigo pensar, então você não vai conseguir viver. De alguma maneira a gente tinha que ter consciência de quanto estamos viciados na separatividade, para um dia superá-la. Que de fato a gente não pensa em nada que não seja dividido. Bom, já falei para vocês sobre essa ideia de Parabrahman e Mula Prakriti. Não é importante, mas é porque a tradição indiana ajuda. Isso aqui não tem nada a ver com o taoísmo, isso é Índia. A tradição indiana ajuda, ela dá um nome para o 0 e para o 1, que seriam esses dois. Então, para Lao Tse, o Tao é o 0, o uno sem segundo é o 0, e o 1 seria feminino, seria uma sombra, seria a manifestação. Tá facílimo, né? Vocês estão com uma cara de que realmente a coisa está autoexplicativa. Eu prometi para um aluno meu que comentou no YouTube que eu estava falando muito que as coisas eram difíceis, que não ia dizer que as coisas eram difíceis, então tá fácil. Isso é sugestionamento, eu aprendi no Kaibai. Então tá tudo fácil.